bem-vindo ao podcast da LS Juiz. Vamos conversar um pouco sobre as notícias de hoje, dia 28 de julho. Hoje temos um assunto que, assim, parece bem técnico, mas olha, mexe diretamente com a vida de muita gente. É uma disputa meio silenciosa, sabe? Mas super importante lá no Supremo Tribunal Federal sobre a revisão da vida toda. A nossa ideia aqui é entender melhor essa discussão que está rolando nos bastidores da STF, né? O que está em jogo, como isso pode impactar milhares de aposentadorias. Vamos fundo nisso, usando como base uma análise recente, o artigo Revisão da Vida Toda, a disputa no STF. Vamos lá entender esses detalhes. Então, o ponto central é uma proposta que surgiu lá no Supremo e que, nossa, poderia mudar drasticamente quem tem ou não direito a essa revisão da vida toda. O nó da questão está em quando uma decisão do STF começa a valer. Parece só um detalhe, né? Mas faz uma diferença enorme. Faz toda a diferença. E antes de seguir, acho bom a gente só relembrar rapidinho o que é essa tal revisão da vida toda, né? Ótima ideia. De forma simples, é o direito que o aposentado tem de pedir para o INSS refazer o cálculo do benefício dele, usando todas as contribuições, todas mesmo, inclusive as que ele fez antes de julho de 1994, lembra? Quando veio o Plano Real. Ah, sim. Para muita gente, incluir esses salários mais antigos pode aumentar, e às vezes bastante, o valor da aposentadoria. Entendido. Faz sentido. E qual foi a proposta que deu o que falar, então? Foi uma sugestão que partiu do ministro Luiz Roberto Barroso e que teve o apoio da Advocacia Geral da União, a AGU, que defende o governo, né? Certo. A ideia deles era mudar a regra de quando as decisões do STF com repercussão geral, sabe, aquelas que definem como todos os casos iguais do país devem ser julgados. Sim, as que valem para todo mundo. Exato. Quando elas começam a ter efeito. Em vez de valerem só depois da publicação da decisão final, eles queriam que valessem desde a afetação do tema. Afetação do tema. O que isso quer dizer na prática? Para quem está ouvindo a gente, como funciona isso? Pensa assim, a afetação do tema é tipo o momento em que o STF olha para uma questão e diz: ok, isso aqui é importante para o país todo, é relevante, vamos marcar um julgamento para decidir. É o pontapé inicial do processo lá no Supremo, entende? Entendi. É o começo da discussão oficial. Isso. E a proposta era que a regra definida nesse julgamento valesse desde esse anúncio inicial, e não só depois que o martelo fosse batido na decisão final, na publicação. Nossa. E qual seria a consequência prática disso para quem pediu a revisão? Seria drástica. Imagina, quem entrou com a ação na justiça pedindo a revisão da vida toda depois dessa data de afetação. Mesmo que tenha sido antes da decisão final sair publicada, Sim. essa pessoa poderia simplesmente perder o direito. Pensa na situação, a pessoa ouve falar que o STF vai julgar, se informa, corre atrás, contrata advogado, entra com a ação e depois descobre que não adiantou nada porque entrou tarde demais por causa dessa nova regra. Que complicado. Muito. E isso vai totalmente contra a prática atual, né? O que vale hoje e é consolidado é usar a data da publicação da decisão final, seja a ata do julgamento, que é mais rápida, ou o acórdão, o texto completo, como marco zero. Isso dá previsibilidade, né? O pessoal sabe quando a regra começa a valer. Mas essa proposta encontrou resistência lá dentro, alguém se opôs. Sim, e foi uma oposição forte. O ministro Luiz Fux bateu o pé contra. O argumento dele foi muito direto. Mudar a regra assim, no meio do jogo, desrespeita a segurança jurídica. Segurança jurídica. A confiança nas regras, né? Exatamente. A confiança que todo mundo tem, ou deveria ter, de que as regras do jogo não vão mudar de uma hora para outra, prejudicando quem agiu de boa fé seguindo a regra que existia. O Fux basicamente disse: olha, já existe um jeito de fazer isso, um entendimento firmado. Mudar agora seria injusto. Faz sentido, mas por que o ministro Barroso e a AGU queriam tanto essa mudança, mesmo com essa preocupação toda com a segurança jurídica? Quais foram os argumentos deles? Olha, segundo a análise que a gente está usando, os argumentos focavam em duas coisas principais. Primeiro, tentar diminuir aquela corrida para a justiça que sempre acontece quando o STF anuncia que vai julgar um tema de grande impacto, né? Muita gente entra com ação. Certo, evitar um volume grande de processos de uma vez. Isso. E segundo, e talvez o ponto mais forte para eles, era limitar o impacto financeiro dessas decisões para os cofres públicos.
A revisão da vida toda, claro, representa um custo para o INSS e para o Estado. Entendi o lado do governo, mas e o lado do aposentado nessa história? Não fica parecendo que estão mudando a regra no meio do campeonato para prejudicar quem confiou na regra antiga? É exatamente essa a grande crítica, né? A consequência direta seria penalizar justamente quem se informou, quem acompanhou o julgamento e foi atrás dos seus direitos na justiça. Vira quase uma loteria, não acha? Sim. Quem entrou com a ação um dia antes da afetação talvez tivesse o direito. Quem entrou um dia depois, mesmo antes da decisão final sair, talvez não tivesse mais. O direito da pessoa passaria a depender da data do protocolo no sistema e não do mérito da questão em si. É bem problemático. E a gente tem ideia de quantas pessoas poderiam ser afetadas por isso? Qual a dimensão desse impacto? A fonte que a gente analisou menciona uma estimativa de cerca de 103 mil ações judiciais sobre a revisão da vida toda. Essa mudança de regra poderia excluir uma parte bem significativa disso. Talvez 40, 50 mil ações, quem sabe até mais. Nossa, é muita gente. Muita gente. E o perigo maior que a análise aponta é que isso abriria um precedente perigoso, sabe? Se essa regra pega para a Previdência, por que não usar em outras áreas? Discussões trabalhistas, tributárias. Imagina o efeito dominó disso. Mas espera aí, já não existe um jeito do STF controlar quando uma decisão começa a valer para justamente evitar problemas assim ou para lidar com o impacto financeiro? Existe sim. É o que chamam de modulação de efeitos. Está previsto em lei, tanto na Lei das Ações de Controle de Constitucionalidade quanto no Código de Processo Civil. Ah, modulação. Isso. Para modular, ou seja, para decidir que uma decisão só vai valer dali para frente ou a partir de uma data específica diferente, o STF precisa justificar bem. Tem que mostrar que é por causa do interesse social ou justamente para garantir a segurança jurídica. E geralmente precisa de uma votação qualificada, uma maioria maior de ministros concordando. Entendi. A proposta do Barroso, pelo que a análise indica, parecia buscar um caminho um pouco diferente, talvez um atalho, uma mudança na regra geral, para não precisar ter essa discussão caso a caso, em cada julgamento. E aquele argumento da Fazenda, da AGU, sobre ter litigiosidade excessiva, que tem gente demais entrando na justiça por causa disso. Exatamente. Então, a análise que lemos contrapõe bem esse argumento. Primeiro, buscar a justiça quando você acha que tem um direito é bom, é um direito fundamental, faz parte da cidadania, é legítimo. O aumento de ações é até natural quando um tema importante assim entra na pauta. Claro. E segundo, já existe um limite de tempo muito claro para isso. O aposentado tem um prazo de 10 anos para pedir a revisão do benefício. É o prazo decadencial, está lá na lei do INSS. Ninguém pode pedir revisão para sempre, de qualquer jeito. Esse prazo já limita naturalmente as ações. Então, resumindo essa parte, o que a análise sugere é que essa disputa toda, que parecia super técnica sobre datas e marcos temporais, na verdade tinha um fundo bem prático, que era a questão fiscal, uma tentativa de limitar direitos por uma via meio administrativa, assim. O que a fonte analisada deixa transparecer, sim, a disputa parece ter sido fortemente motivada por essas preocupações com o orçamento público, sabe? Buscando uma solução que, na aparência, é técnica, mas que na prática acabaria limitando o acesso à justiça e indo contra princípios importantes como a proteção da confiança de quem foi buscar o judiciário baseado nas regras que conhecia. E ainda tinha mais um detalhe de data que mencionaram, né? Uma diferença entre usar a ata do julgamento ou o acórdão completo. Sim, isso. É um detalhe dentro do detalhe, mas também relevante. A ata do julgamento, um resumo do que foi decidido, sai bem mais rápido, às vezes no dia seguinte. O acórdão, que é o texto completo com todos os votos, os fundamentos, demora bem mais para ser publicado. E qual o impacto disso? Se o marco fosse a ata, o prazo para quem ainda não entrou com a ação seria ainda menor depois da decisão. Seria mais uma tecnicalidade com um impacto direto no acesso ao direito, apertando ainda mais o tempo para buscar a revisão. Entendi. Por isso que a defesa da segurança jurídica feita pelo ministro Fux foi tão importante nesse debate todo, né? Defendendo que as regras só mudassem para frente. Exatamente. A posição dele foi vista como fundamental para manter essa ideia de aplicação prospectiva das regras. Ou seja, se for mudar,
que a nova regra valha daqui para frente, sem pegar de surpresa e prejudicar quem confiou nas regras antigas e agiu com base nelas. Fica muito claro, depois dessa conversa, como um detalhe que parece mínimo, técnico, lá numa decisão judicial, pode ter um impacto gigantesco na vida real das pessoas, né? Especialmente dos aposentados que contam com esses benefícios. Sem dúvida nenhuma. E o que essa análise toda nos mostra, eu acho, é a importância de a gente ficar atento, sabe? As discussões que acontecem nos tribunais, mesmo as que parecem mais áridas, mais técnicas, são elas que definem direitos sociais fundamentais. A forma como essa revisão da vida toda foi debatida lá no STF é um lembrete claro da necessidade dessa vigilância constante sobre como os nossos direitos são interpretados e aplicados no dia a dia. Agradecemos a companhia nesta análise. Continue acompanhando a LJUS para mais informações sobre seus direitos. Até a próxima!